Mensagem do dia 9/3/2005. Esses são os meus que ainda restam. O Pai fala: Senhor, como uma pessoa pode amar sem saber perdoar? O grande inimigo de Deus foi o que mais traiu, neste sentido, por causa de sua inveja. Meu filho, por que muitos têm raiva de ti? É só ciúme. Isto é que traz para a terra ódio, vingança, separação, falta de amor e compreensão. Um caminho só era para se percorrer, mas teve quem se desviou, tirando-me os meus seguidores para irem com ele, mostrando que, no lugar dele, pode-se fazer o que quer: matar, roubar, trair, fazer guerra, provocar aborto, ter quantas mulheres o homem quiser. E o mesmo as mulheres podem ter quantos homens quiserem. E por fim, alojar-se nos homens perdidos. Como posso perdoar essas pessoas que não querem mais ouvir-me? Amar, meu filho, já diz tudo. Em primeiro lugar, tem que saber perdoar como eu perdoei na cruz. Olha que levei muitos socos, lambadas, chutes, empurrões, cuspidas, palavrões contra mim, os cravos nas mãos e nos meus pés, a coroa de espinho na cabeça e uma lança no peito. O que eu mais sentia era de ver que, por tudo o que eu ensinei, adiantou para poucas pessoas. No restante, ninguém teve piedade de mim. Na cabeça deles, eu era um dos piores entre eles. E, no entanto, antes de eu abaixar a minha cabeça, olhei para o céu e vi meu Santo Pai chorando, e meus anjos e todos os santos por eles verem tanta crueldade. Mesmo assim, eu lhes perdoei. Mas, da humanidade de agora, são poucos que sabem amar e perdoar. São vocês, meus queridos filhos, que irão herdar a nova terra que venho prometendo, honrando-me como vocês vêm fazendo, dobrando os joelhos em minha frente e pedindo-me perdão. Já diz quase tudo. O mesmo irei dizer ao meu Santo Pai. Esses são os meus que ainda restam. Ajudai-os para não mais caírem. Quero todos para mim e minha Santa Mãe. Sabe, meu filho Bento, que pude resgatar muitos filhos e filhas através destas tuas escritas, porque elas são mais simples e que todos as compreendem ao lerem-nas. Vejo só quantos irão se salvar pelo que foi escrito por ti. Meu filho, a tua paciência e a tua luta não foram só pela tua família, e sim pelos outros também. Em ti eu via e vejo a vontade que tens de salvar as pessoas. Tu cantas, alegras e falas, mas pensando sempre só no amor. Tu és um instrumento meu que inspira em vários tons, mas sempre bem afinado, que quer dizer, procura sempre dar um jeitinho das pessoas se chegarem bem mais perto de mim. Sofreste muito e aguentaste o que jamais outro aguentaria, mas conseguiste dar a volta por cima, e hoje és considerado um santo vivo na terra. Tua estrela é a que mais vem brilhando, depois da de João Paulo II, Jesus. Esses são os que me restam ainda. O grande inimigo de Deus foi o que mais me traiu, nesse sentido, por causa de sua inveja. Muitos têm raiva de ti, meu filho, é só ciúme. E é isso que traz para a terra ódio, vingança, separação, falta de amor e de compreensão. É o ciúme que as pessoas têm, como Caim que matou Abel, né? Era por ciúme. O inimigo traiu a Deus por ciúme de Nossa Senhora, por ciúme de Jesus.
E assim as pessoas também tinham raiva do pai, porque ele era fiel a Deus. E no caminho do inimigo, ele dá liberdade para todas as pessoas que quiserem matar, roubar, trair, fazer guerra, provocar aborto, ter quantas mulheres o homem quiser, ter quantos homens e mulheres quiserem, e por fim alojar-se nos homens perdidos. Essa parte aqui eu sempre pensei assim, mas eu não falava porque eu não tinha certeza, mas agora a mensagem me confirmou. O que se fala hoje de homem se transformando em mulher e mulher se transformando em homem, muitos dizem que é doença, outros que é problema genético assim, mas não é. É o que eu pensava mesmo, é possessão. E com isso não se brinca. Se você já teve um pensamento desse, afasta. Se você tem amizade com esse tipo de pessoa, se afasta. A não ser que ela tenha se arrependido e mudado de vida. Mas se ela comete esse pecado, se afaste, porque não é doença e não é problema de família, é possessão. Olha o que Jesus fala aqui, ó. Por fim, alojar-se nos homens perdidos. É totalmente contra a lei de Deus. O homem se transformar em mulher e a mulher se transformar de homem. Tem outra mensagem que falava que os demônios estão, assim como é os últimos tempos, eles estão soltos na terra. E eles estão se apossando das pessoas. E como no inferno é tudo confusão e podridão, a gente sabe que tem feminino e masculino. Então eles não entram assim uma diaba numa mulher, não. Ela entra no homem. E um diabo masculino entra numa mulher. Para quê? Para provocar escândalo. Então tomem cuidado. As pessoas que estão achando que isso já está ficando normal. Tem amizade com esse tipo de pessoa. Eu não estou dizendo para mandar matar, nem xingar na rua. Não estou falando isso. Se você vai no mercado, se você vai numa loja e a pessoa trabalha ali, você reconhece que compra, paga e pronto. Só que frequentar a casa dessa pessoa e deixar que ela frequente a sua é perigoso. É possessão. É o que a mensagem fala aqui, ó. Alojar-se nos homens perdidos. Jesus reclama: ninguém teve piedade de mim. Na cabeça deles, eu era um dos piores entre eles. E, no entanto, antes de eu baixar a minha cabeça, olhei para o céu e vi meu santo Pai chorando, e meus anjos e todos os santos, por eles verem tanta crueldade. Mesmo assim eu lhes perdoei. Mas a humanidade de agora são poucos que sabem amar e perdoar. Também há uma confusão assim de pessoas que acham: eu tenho que perdoar todo mundo, eu não posso julgar ninguém. É claro que a gente não pode julgar ninguém, é claro que a gente tem que perdoar todo mundo. Mas existe uma diferença entre eu perdoar e Deus perdoar. Eu não preciso virar a cara para as pessoas da rua, falar mal de ninguém. Eu devo perdoar. Se ela pecar contra mim, é claro que eu devo fazer isso. Mas se o pecado for contra Deus, que diferença faz se eu perdoar ou não? Não é contra mim que a pessoa está fazendo. Muitas pessoas confundem isso. Vocês não perdoam, vocês não andam junto assim, não aceitam em casa. Não é, porque não é contra nós que estão fazendo mal. Igual essas pessoas que são possuídas. Não é contra nós o pecado que eles estão cometendo, é contra Deus. Então não é nós que devemos perdoar, é Deus. É com Deus que eles têm que se entender, não é com nós. E Deus só vai perdoar se a pessoa se arrepender. Muita gente se confia por saber que o bom ladrão foi para o céu. Mas ele foi para o céu por quê? Porque ele se arrependeu. Não foi para o céu com a arrogância, achando: não, Deus é bonzinho e vai perdoar todo mundo. Não, ele se arrependeu. Ele aceitou o sofrimento da cruz, ele disse que merecia aquilo. Pediu perdão para Deus. Assim também a gente deve fazer. Não se achar assim: não, Deus vai perdoar na última hora. Não, Deus vai perdoar se a pessoa se arrepender. O mesmo irei dizer a meu santo Pai: esses são os meus que ainda me restam. Ajude-os para não mais caírem. A gente deve tomar muito cuidado. Quem está de pé, tomar cuidado para não cair. O Pai sempre falava isso nos últimos tempos. Quem está de pé, cuide para não cair. E a maneira mais rápida, mais fácil de cair é se misturando com esse tipo de pessoa. A gente não deve julgar assim, dizer que já está no inferno. Mas eu não posso andar com uma pessoa que já admitiu que quer fazer errado, que gosta do pecado, que vai andar na lama até o final. Então eu não posso andar junto com essa pessoa, porque eu também vou cair.
Não é só pecado fazer o pecado, mas aplaudir e dar continuidade a isso, assim, apoiar a pessoa que está fazendo errado. Isso também é pecado. Isso não é um julgamento. Isso é uma cautela que a gente deve ter. Se a gente quer ser bom, a gente tem que andar com pessoas que são boas. Se a gente quer mostrar o caminho certo, a gente tem que andar no caminho certo. Não pode andar junto com as pessoas que fazem coisa errada, para mostrar para eles que estão errados. Não, eles não vão ver. Se eles já estão na escuridão, a gente tem que andar no nosso caminho, fazendo o que é certo. Aí, se eles quiserem, se eles tiverem boa vontade e humildade, eles vão olhar para nós e vão seguir esse caminho. Mas não nós andar com eles, porque daí a gente também tem risco de se perder. É muito mais fácil cair do que levantar. Ninguém está livre enquanto estiver vivo aqui na terra. Ninguém pode se achar assim, não, eu vou lá e não peco. Não, todos nós somos pecadores. Feliz é a pessoa que reconhece que é pecadora e não tenta a Deus. Olha o que Satanás fez no deserto com Jesus. Ele tentou Jesus. Se tu é rei mesmo, te joga daqui de cima, não vai acontecer nada contigo. Assim ele faz com muitas pessoas que vêm, que rezam, que vêm na igreja. Se tu reza, então vai lá, não vai acontecer nada contigo. Se Deus te ama, Ele não vai deixar acontecer nada contigo. Não, a gente não deve tentar a Deus. A gente deve temer a Deus e se livrar das coisas ruins, que Deus vai nos proteger. Se a gente tomar cuidado também. Eu não posso me jogar de um prédio e querer que Deus me salve lá de baixo. Não, eu tenho que saber onde vou andar. Mais uma vez eu peço que as pessoas tenham cuidado com esse tipo de pecado, que não é doença, não é problema de família, não é problema genético, isso não é. Isso agora a mensagem me confirmou. Eles se alojam nos homens perdidos. É possessão. Não deve brincar com esse tipo de coisa. Como eu já falei, se você vai no mercado, vai numa loja, vê que a pessoa tem esse problema, compra, paga e deu. Não faz amizade, não traz para dentro de casa, não aceita. Porque se você aceitar, daqui a pouco a sua filha vai ser, seu filho vai ser, você pode cair. Porque isso é possessão e o demônio não dorme. Quem ele puder derrubar, ele vai derrubar. Tomem muito cuidado, o tempo é muito curto. O demônio não está brincando. Quem brincar com ele, vai cair com ele. Ele não está para brincadeira. Deus está avisando. Deus é muito bom. Então o que a gente deve fazer é tomar cuidado, pedir para Deus todos os dias que Deus nos livre de todos os males. Não julgando as pessoas, não negando fala, mas não criando amizade, não aceitando esse pecado. A gente tem que ter consciência que pecado é pecado. Sempre foi e sempre vai ser. O que é errado é errado. Não importa se o mundo for até 2025, 2050, 2060. O mesmo pecado que Adão e Eva cometeram é hoje. Não mudou. Para Deus é o mesmo pecado. E vai ser até o fim. Deus não vai mudar. O pecado é pecado. A gente tem que ter essa consciência. O que é certo, o que é errado é errado. Quem quiser seguir a Deus, quem quiser ir para o céu, tem que fazer o que é certo.